Me lembrei de uma canção, porque hoje é um dia de muita gratidão, né? E eu estava pensando nessa coincidência, Jesuscidência, né? Dos nossos ministérios. E eu estou aqui hoje para conversar com você, depois de 5 anos, né? Que eu deixei o meu barco para trás. E tem uma canção que eu entrei no meu casamento. É uma canção bem antiga, tá bom? Quem souber, canta comigo, mas ela fala assim, ó: não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. E nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Esse é o meu convite para você nunca se esquecer que tudo que você tem veio do Senhor e que sozinho você não pode fazer nada. Nós precisamos dessa parceria. Essa é a música que eu entrei no meu casamento porque ela fala muito ao meu coração e ela fala até o momento atual, porque eu sempre peço para Deus, para Ele nunca me deixar esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o lugar que Ele me trouxe, o que Ele tem feito na minha vida não vem de mim, mas vem dEle. E que eu não posso, porque às vezes nós caímos nesse engano, né? Nós chegamos até um lugar e achamos então que nós estamos fazendo sozinhos. E não, daqui para frente eu dependo do Senhor, da mesma forma que eu dependi dEle até aqui, senão eu não estaria aqui. E isso é o que eu declaro sobre a Faros e sobre a sua vida. Nunca se esqueça que quem trouxe vocês até aqui foi o Senhor. E daqui para frente é Ele também que vai levar vocês aonde vocês precisam chegar. Amém? Vamos para a palavra. Gente, aconteceu um meme muito engraçado no começo eu estava ali no banheiro. Eu já vou pedir perdão antes, né? A Gleice chegou em mim e falou assim para mim: Júlia, eu tô vendo o relógio ali, né? 40 minutos dá. Aí eu fiquei pensando assim, ela não dá, né? Aí eu falei assim: não, se você for colocar lá, coloca 40 minutos, não tem problema, tá tudo certo. Gente, eu falo um pouquinho, mas eu vou falar menos hoje, tá bom? Eu prometo para vocês. Falei, lá na minha igreja, o teste para você ser ministro é se você fala 2 horas. É brincadeira. Porque pensa no povo que fala. Se você for para Limeira, já vai preparado, entendeu? Porque o povo fala lá, fala bastante. Mas tenham paciência comigo, tá bom? Peço paciência, peço misericórdia. E como disse a pastora, que não seja a Júlia, pelo amor de Deus. Porque se for o Senhor, eu sei que você fica. Fica 1, 2, não vou falar 2, tá bom? Fica calmo, não é para tanto também. Mas vamos lá. Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao 31. Já fiquei muito feliz que a irmã que estava aqui, acho que é Fabi, né, o nome dela, ela falou que em 2023 vocês falaram sobre Sara. Então, sobre Zara, me desculpa, mas falou sobre Isaac, né, é isso. Eu estava aqui no Isaac, falou sobre Isaac, e nós vamos continuar falando dele em um outro contexto hoje, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho a respeito dessa história aí. Gálatas 4, do 21 ao 31. Eu estou usando isso mesmo, a NVI, então tá tudo certo. A palavra de Deus diz assim, vou ler do 21 ao 31. Digam-me vocês,
os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Hoje eu quero falar com você a respeito de sermos filhos da promessa. Nós encontramos Paulo aqui como escrevendo aos Gálatas como um pai angustiado. Ele está angustiado, e eu li somente esses versículos, mas eu vou contextualizar o capítulo 4 aí inteiro. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, porque Paulo, ele está olhando para uma igreja que começou bem, porque ela começa na liberdade da graça, ela começa entendendo, ela começa compreendendo, mas nesse momento ela está perdida, ela está voltando, retornando à lei, à escravidão. Ela foi seduzida pelo legalismo e está voltando ao início, voltando ao começo. E então Paulo, com o coração doendo, começa a falar àquela igreja, porque essa é uma igreja, a Faros, que está completando 5 anos. E o que nós temos que compreender na nossa vida é que o importante, o mais importante, não é começar bem, é terminar bem. Nós temos que terminar bem. Começar bem é bom também, mas se você começa bem e termina mal, não resolve. Nós temos que começar no princípio, começar na promessa e terminar na promessa. Então aqui nós temos Paulo com o coração doendo, sabendo que aqueles irmãos estavam se perdendo, estavam se corrompendo, estavam voltando ao início, voltando a rudimentos, a elementos básicos, né? Quando a Bíblia fala sobre esses rudimentos, ela usa, o grego usa elementos básicos, é como se fosse o abecedário, sabe? Espiritual. Fala, se você voltar para esse lugar de lei, que já contextualizando para a nossa língua, se você voltar para a religiosidade, você está voltando à infância da fé. Você está perdido. Por quê? Porque aquele que entendeu, aquele que compreendeu no início que ele é livre, porque esse é o evangelho da graça, a qual Paulo tinha pregado aos Gálatas. Ei, vocês são livres, vocês são filhos de Deus. Então quando nós compreendemos esse evangelho, nós não podemos nos perder no meio do caminho e entrar em um lugar de religiosidade vazia, em um lugar de carnalidade, em um lugar onde o nosso coração, como diz a música, já não espera mais em Deus, acha que nós podemos fazer as coisas sozinhos, e nós não podemos. Então Paulo, ele vem aqui como um pai. Eu não sou mãe, mas hoje eu estou aqui como uma, porque eu quero falar com vocês, tentar comunicar a mensagem que Paulo transmitiu aos Gálatas ao coração de vocês, como alguém que está gerando algo no coração, aquilo que foi gerado em mim. Eu sempre digo, né, que eu nunca ministro palavras que não foram geradas no meu coração primeiro, né? Às vezes as pessoas falam, me chamou para pregar e eu fui buscar. Não, já estava sendo gerado em mim. Deus já tinha me dado uma palavra e agora eu quero gerar isso dentro de você também, para que você compreenda algumas coisas que nós precisamos nessa caminhada cristã. E o assunto aqui de Paulo, né, você pode falar assim, nossa, mas lei, graça, vai falar disso agora, né? O assunto aqui não é teológico, ele é existencial. Sabe por quê? Porque os Gálatas estavam com uma crise de identidade. Eles não sabiam mais quem eles eram, eles não sabiam quem eram. De repente, eles estavam perdidos. De repente, algo mudou. Estava tudo tão resolvido, o entendimento estava claro,
E de repente, as coisas mudaram no coração, mudaram na mente, e eles começaram a voltar atrás. O capítulo 4 que nós lemos, eu não sei se você percebeu, mas ele fala de duas mulheres. Você pode repetir comigo: Sara e Agar. Essas duas mulheres, elas representam duas alianças, dois modos de viver, duas descendências, duas identidades, duas cidades. Então Paulo está apresentando aqui, depois de conversar com o povo aos Gálatas, duas maneiras de viver, dizendo assim: ei, existem duas alianças, existem duas formas. A primeira é a lei, e se você está na lei, você está preso nela, preso na carne. Mas também existe a forma de viver, que é viver no Espírito. E quando nós vivemos no Espírito, nós somos livres. Nós nos tornamos livres na graça, no conhecimento, naquilo que é do Senhor, naquilo que vem do Senhor. E essa palavra, ela nos alcança hoje, porque nós também somos tentados. E eu sei que vocês são, porque eu sou também. Nós somos carne, e nós somos tentados a viver na carne. Nós, quando encontramos Cristo, nós somos chamados a viver a promessa, filhos da promessa. Mas dia após dia, o nosso espírito e a nossa carne, elas ficam ali, eles ficam brigando, e ganha quem está melhor alimentado, Todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso. Esses dias o pastor Carlos estava lá com as crianças, estava fazendo uma tarde lá na igreja, e ele falou: gente, pensa comigo, tem um cachorro branco e um cachorro preto. Aí ele falou: aí durante um mês eu alimento só o cachorro preto, aí no outro mês eu coloco os dois para brigar. Quem que vai vencer? O cachorro preto. Por quê? Porque o branco não comeu o mês inteiro. E é isso que Paulo está dizendo: ei, existe uma forma de viver, mas para você viver no Espírito, para você andar no Espírito, para você começar no Espírito e terminar no Espírito, o seu espírito tem que estar bem alimentado. O seu espírito tem que continuar dia após dia sendo alimentado por aquilo que vem do Senhor, Não é só chegarmos à igreja. Isso é um processo maravilhoso e lindo. Quando nós conhecemos Cristo, quando Deus abre os nossos olhos e nós então passamos a entender o Evangelho. Mas nós não podemos parar aí. Nós não podemos parar e começar bem, e depois de um tempo nos perder no caminho, achando: no começo eu já fiz tudo, já aceitei Jesus, encontrei Jesus, nossa, já li a Bíblia, já orei, e agora eu entro num lugar que eu não preciso mais. Não, nós precisamos continuar, como disse o pastor Carlos, alimentando o cachorro preto. Por quê? Porque no dia da luta, no dia que acontecem a nossa vida é um desafio, Nós somos salvos em Cristo, mas ainda não estamos livres desse corpo carnal. Nós estamos habitando nele ainda. Nós temos que guerrear, nós temos que lutar, nós temos que ir até o fim. E é por isso que não dá para ir sozinho. Precisamos dessa parceria com o Senhor. O contexto do capítulo 4, um pouquinho antes aqui, do que Paulo falou sobre Sara e Agar, ele começa dizendo aos Gálatas assim: ei, o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, se ele é menor de idade, ele não pode assumir aquilo que é dele, Mesmo sendo dono de tudo, ele nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele ainda não tem idade, ele é menor de idade e ainda não pode assumir aquilo que é dele. E na cultura greco-romana era exatamente assim. Se você não fosse maior de idade, você tinha que ficar sob tutores, até então que você tivesse idade para você assumir aquilo que é seu. E é isso que Paulo está falando. Ei, quando nós andávamos debaixo da lei, debaixo da religião, debaixo de tradições, nós éramos menores de idade. Mas, ouve bem isso, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para aqueles que estão sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. E este é o centro do Evangelho. Somos filhos, e não só filhos, somos herdeiros. E sendo herdeiros, o Espírito clama em nós: Abba, Pai. Você pode dar um glória a Deus? Nós estávamos escravizados, e nós estávamos debaixo da lei,
na onde o que importava eram tradições, rituais, guardar o sábado, o dia da expiação. E é isso que Paulo está comunicando aos Gálatas. Por quê? Porque eles estavam voltando a essas práticas. Pensa comigo, alguém que conheceu a graça, alguém que conheceu ser livre, olha para o evangelho agora e fala: ah não, quero voltar para a lei, quero voltar para a escravidão, quero voltar para os rituais. E Paulo fala: não, vocês já foram libertos disso. Nós estávamos presos, cativos, mas agora vivemos a plenitude dos tempos, na onde Cristo, Ele veio como homem, veio em carne, nascido de Maria, uma menina, para que então nos libertasse da lei. E não só nos libertasse, não só nos salvasse, mas Ele nos tornou filhos, filhinhos, amados. E agora nós temos essa certeza de que estamos com Ele, de que andamos com Ele e de que não precisamos mais ocupar esse lugar de escravidão. Viver na escravidão é muito triste. Por quê? Porque é um lugar sem segurança. Nós não temos segurança nenhuma na escravidão. A escravidão, a religiosidade vazia, ela é um lugar onde você fica tentando provar para Deus que você é bom, tentando provar para alguém que você é amado, que você é querido, que você sabe fazer as coisas. Mas agora, a graça, o lugar da promessa, é um lugar onde eu não preciso provar. É onde eu sei, onde eu entendo que Cristo conquistou e por isso eu sou. Mas quantos de nós, queridos, quantos de nós aqui, muito dentro de casa, que eu estou em casa, ô glória. Dentro de casa, muitas vezes estamos ainda perdidos, como órfãos espirituais dentro das nossas próprias casas, querendo viver uma religião não, vivendo a religiosidade. Que o que Paulo está comunicando aqui para os Gálatas é assim: sendo filho, não dá para voltar atrás. Sendo filho, não dá para parar no caminho. Sendo filho, não dá para viver mais sem o Senhor. Sendo filho, não dá para ficar querendo provar algo. Porque ninguém prova para o pai que é filho. Já viu você fala para o seu pai, para sua mãe: mãe, eu sou sua filha, sou seu filho, viu pai? Ele já sabe, gente. Não precisamos provar nada para o nosso pai. Então Paulo vem livrar o povo de Gálatas dessa mentira, desse lugar de escravidão, dizendo: ei, vocês são filhos, vocês são filhinhos. Mas sabe qual é o problema? Que nesse lugar de filhos, muitas vezes nós já estamos na igreja há 10, 20, 30, 40 anos. E aí você pensa: eu sou filho, e está tudo certo, estou salvo, eu vou para o céu. Mas como diz o meu bispo, se o desejo de Deus fosse só salvar, quando você confessasse Jesus, você caía duro no chão, morria. Porque Ele te salvou e acabou a sua vida. Agora não, o desejo de Deus não é só salvar. É que nós vivamos a eternidade, que não começa depois da nossa morte física. Nós já somos eternos. Nós temos que começar a viver essa vida de eternidade agora. Eu sou eterno e vivo com Deus agora, já. Mas nós caímos no grande erro. O perigo do filho, sabe qual é? Retroceder, voltar atrás. Você percebeu que o povo de Gálatas é esse povo? Eu nem vou criticar eles, porque eu já fiz isso na vida. Você tem revelação de quem Cristo é. Você sabe quem Cristo é. Você sabe o que é ser livre. E não confunda liberdade com libertinagem, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Liberdade é liberdade de escolher. Eu sei falar sim, eu sei falar não. Eu quero andar com Cristo e pronto. Agora libertinagem, é o que as pessoas pensam que é liberdade. É obra da carne. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do perigo de voltarmos a um lugar de não compreendermos quem Cristo é mais. Você conhece Cristo e aí no meio do processo outras pessoas começam a falar, sabe as muitas vozes? Muitas vezes nós paramos de ouvir Deus e ficamos ouvindo os ruídos, o que a galera está falando. Aí é manada, você vai com a manada. Maria, como dizia minha avó, Maria vai com as outras. Tem alguém falando, você vai, é verdade, acho que é, Alguém estava lá falando para esse povo assim: viu? Mas tem que circuncidar sim. Viu? Mas tem que guardar o sábado sim. E tendo eles tido uma revelação, agora voltaram para o abecedário, para a infância. Quando estávamos tomando um lugar de maturidade, provavelmente Paulo estava assim: não, eles estão crescendo.
Não, eles estão virando uma... Aí na hora que olha, uai gente, o que aconteceu? Vocês não cresceram nada, não aprenderam nada. E sabe qual é o nosso grande desafio? Não voltarmos à infância no meio da nossa vida cristã. Não nos tornarmos imaturos quando Deus já nos fez maduros. Quando Ele já nos fez crescer. Quando Ele já nos fez filhos. E uma igreja, né, agora estou falando de igreja mesmo, igreja local, ministério, precisa de pessoas maduras. Não pessoas inconstantes, não pessoas que oscilam, mas pessoas maduras, que vão enfrentar tudo, sabendo que são filhas, que são filhinhas, que não param no meio do caminho por causa da ofensa, por causa da religião. Ah, a pastora me ofendeu, pastora Rose, nossa, não deixou eu cantar hoje. Que tem isso, né, pastora? Só na minha igreja, na sua não tem. Não podemos parar em coisas tão pequenas, em rituais. Ah, mas a irmã ali, não, né? Às vezes a religião, ela nos para e ela nos impede até de amar o nosso irmão. Não sei se você já percebeu isso. Muitas vezes a religião nos cega de uma forma que eu não consigo amar o irmão. Eu simplesmente chego na igreja e falo, não fui com a cara dela. Ela é filha. E você é filho. Somos irmãos. E nós temos que amar uns aos outros. Não podemos parar, retroceder em coisas tão pequenas, quando Cristo já nos revelou que o que Ele tem para nós é muito maior do que isso. Vai muito além da nossa vida terrena. Vai muito além desse espaço de tempo. O que Cristo tem para nós é eterno. E com pessoas maduras nós podemos falar sobre eternidade. Paulo tem em algum lugar, né? Paulo ele comunica isso ao povo. Gente, vou falar vamos conversar sobre leite espiritual. Por quê? Porque não dá ainda para falar com vocês sobre coisas maiores. E nós não podemos viver para sempre no leite. Quem toma leite, né? Tudo bem que tem adulto que toma leite também, né? Tá tudo certo. Mas a maioria, criança, gosta muito de tomar leite. Mas nós temos que sair desse lugar e transicionar para um lugar de maturidade. Hoje, Faros, eu vim te convidar para esse lugar de maturidade. A pastora Rose falou algo para mim. Falou algo para mim, não. Ela estava ali conversando, né? Mas eu vou pegando as coisas. Ela falou que alguém disse a ela que a criança com 5 anos começa a entender as coisas. Que antes disso você pode morrer de falar com a criança. Não faça, não vá. Ela não entende. Mas com 5 anos ela começa a entender. E já que vocês estão completando 5 anos, é tempo de maturidade. É tempo de começar a entender que não é mais sobre religiosidade. Não é o culto de domingo. Não é vir à igreja de semana. Sexta, olha, coisa diferente, né? De sexta e domingo e combinado. Crente pra caramba. Não. Quando nós chegamos à igreja, quando nós estamos na igreja local para adorar, é uma resposta de amor ao Senhor, é resposta de tudo aquilo que eu já vivi com Ele a minha semana inteira, a minha vida inteira, o meu tempo inteiro. A igreja, a mensagem que o pastor e os outros líderes liberam sobre a sua vida, é só acrescentando aquilo que Cristo já está fazendo no seu interior durante a semana. Não adianta ficar preso em um ritual. Culto de domingo. Não, tem que ir para a igreja, que senão, pelo amor de Deus, o pastor Kleber vai surtar comigo. Não, é amor. Tem que estar aqui dentro, não. Amor pelo Senhor. Eu vou à igreja não por causa da pastora Rose e pelo pastor Kleber. Eu vou à igreja porque eu amo o Senhor. E a palavra de Deus diz que eu tenho que estar lá com meus irmãos. Eu quero responder a tudo que Cristo fez por mim. E eu vou te contar uma coisa. Paulo está tão preocupado com os Gálatas, sabe por quê? Porque a religião pesa. Chega um tempo que religião se torna pesada. Se você vive na religiosidade, chega um momento da sua vida que você fala, nossa, aí bota defeito em tudo. Todo mundo tem problema, eu não tenho, graças a Deus. A religiosidade coloca você nesse lugar. Todo mundo é errado, eu estou certo. Mas também só tenho eu naquela igreja para fazer as coisas? Pelo amor de Deus, não tem outra pessoa para a pastora pedir? Não, é por isso que nós temos que viver na promessa, na liberdade. E não na religiosidade. E não na lei. Quem vive na lei cansa. Quem vive na liberdade cresce, multiplica e serve sem reclamar. Isso é aquilo que está sobre os filhos.
sobre aqueles que entenderam o que é ser livre, o que é ser filhinho, o que é ser servo. Este é o evangelho ao qual Deus nos chamou. Existe um grande problema no nosso coração, no coração humano. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Números 14 diz assim: o povo, quando eles recebem o relatório dos 12 espias, Moisés envia 12 espias para a terra, para Canaã. Entra lá, gente, vê como que é. Aí quando os 12 espias voltam com o relatório, todo mundo se revolta, Pelo amor de Deus, gigante. O Senhor trouxe a gente aqui para morrer. A espada. Aí eles falam, sabe o quê? Voltemos ao Egito. Olha que ideia boa, pastor Kleber. Incrível, Depois de ter visto tanto milagre, tanta bênção, no caminho deles no deserto, até chegar o tempo do relatório, até Moisés, gente, eles tinham vivido muita coisa. É nuvem de dia, nuvem de fogo. Eles viveram de tudo. Eles viram a bondade de Deus. Aí quando chega o relatório que tem gigante na terra, sabendo que Deus pode prover, sabendo que Deus pode fazer, sabendo que Deus podia alimentar eles, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o tempo de escravidão. Parafraseando, vamos voltar para a religiosidade. Tranquilo, Pelo menos lá não vou morrer. E muitos de nós achamos isso o correto. Vou ficar dentro da minha mediocridade, pastora? Quem quer ser medíocre? Adorei isso, vou perguntar na minha igreja também. Ficamos na mediocridade, na religiosidade, na tradição, porque é um lugar de segurança. Lá no Egito tinha cebola. Quem que gosta de cebola? Pelo amor de Deus. Porque eu penso, toda vez que eu leio, eu gosto, mas assim, você gosta tanto a ponto de querer voltar lá para comer cebola? Não, o que é isso? Eles em um momento, não, vamos voltar para lá, vamos voltar para o Egito. Lá a gente trabalhava, o povo escravizava, mas está tudo bem. Por quê? Porque nós não gostamos de viver o processo. Eu prefiro ficar parado na minha mediocridade, na minha religiosidade, do que ser corajoso, do que ser Josué e Caleb, que bate no peito e fala, vocês não vão? Vou eu. Sabe por quê? Porque pode ter gigante, pode ter serpente, pode ter de tudo lá dentro. Mas Deus está comigo, Deus vai comigo. E a garantia que Deus vai com você é a vida no Espírito. A vida sendo filho da promessa. Porque se você for filho da lei, da religiosidade, se você for filho da sua carnalidade, Deus não vai. Me desculpa, mas você vai sozinho. Deus não vai. Nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos estar com Cristo. Lá na igreja, esses dias alguém ministrou e falou sobre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é Deus em nós. E eles falaram, usando aquele texto de Romanos que fala que o Espírito Santo intercede por nós, ele nos auxilia, ele nos ensina. E quando ele estava falando a respeito disso, ele falou assim, que quando eles foram estudar o original e falaram, o Espírito Santo, ele não só ensina, ele não só ora por você, mas ele faz junto com você. Ele vai junto, ele faz junto. Mas para o Espírito Santo ir junto comigo, eu preciso estar bem sensível. Preciso estar ouvindo a voz dele. E hoje em dia, retroceder, talvez você fale assim, Júlia, mas hoje em dia a gente não faz nada disso não. Guardar ritual, essas coisas, não faz nada. Então, mas hoje em dia talvez seja confiar no seu próprio esforço. Hoje em dia não é ritual judaico, mas é confiar no seu esforço, no seu mérito, confiar na religiosidade, confiar naquilo que, um dia eu tive uma experiência com Deus, e não precisa de outra mais agora, porque um dia eu tive, Deus já faz, e você vai confiando naquilo que um dia aconteceu, confiando no dia que você serviu, no dia que você fez, do ministério que você um dia viveu, e não, isso não tem garantia nenhuma. E a grande tentação da nossa vida é trocar Cristo. Você troca Cristo por uma religião que não depende da dependência do Espírito, que não exige a dependência no Espírito. Nós não podemos trocar Cristo por uma mera vida. Eu quero viver. E para que ir para a igreja tanto assim? Para que entrar num ministério na igreja, gente? Eu vou ficar sentado, tá tudo certo para mim. Me envolver mais ainda com a igreja? Não, já vou na igreja de domingo. A gente vai trocando
algumas coisas que Deus nos pede, né? Depender do Espírito. Não. Nós não podemos trocar Cristo por uma religião aonde Cristo não está. Cristo precisa estar naquilo que nós chamamos de adoração. Cristo precisa estar no centro dos nossos ministérios, que não é só ter um ministério, mas é Cristo no ministério, é conhecer o Deus da palavra. Não é só estar aqui ouvindo o que eu estou dizendo a você, mas é você conhecer o Deus que está por trás da palavra, que está dentro da palavra, que comunica essa palavra. Nós não temos como banalizar aquilo que é tão precioso para o Senhor. E o que é precioso para o Senhor? Esse lugar na onde nós dependemos, na onde nós podemos confiar que o Espírito Santo não só vai me ensinar, mas que Ele vai comigo, que Ele está comigo, independentemente do que acontecer, seja qual for a ocasião, seja qual for a circunstância. Ele vai, Ele está e Ele faz junto com você. Eu amo, um pouquinho depois disso, gente, eu vou tomar água, você pode dar um glória? A Alane é assim mesmo, gente. E aqui ela está falando baixo ainda. Mas em Gálatas 4:19, Paulo ele abre o coração. Ele fala assim: meus filhos, de novo, sofro com dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Aqui está o alvo da vida cristã. Aqui está o alvo de sermos igreja, de termos uma igreja local, de termos irmão, é que Cristo seja formado em vós. Nós estamos em uma comunidade a fim de que Cristo seja formado em nós. Nós estamos em Cristo a fim de que Cristo seja formado em nós. E isso é o que Paulo está dizendo com dores de parto. Dizem que é a pior dor do mundo, né? As mães podem confirmar para mim. Dói muito. Imagina só, isso doer tanto em você, porque Cristo não está sendo formado. Essa tem que ser a nossa dor, quando nós olhamos para as nossas vidas e talvez enxergamos que Cristo não está. Que até aqui, caminhamos por mera religiosidade. Caminhamos porque, talvez isso tenha sido colocado na sua cabeça, que você precisa estar, que você precisa fazer, senão você vai para o inferno. Não, Deus te chamou para ser livre. Liberdade, graça, para que Cristo seja formado dentro de você, para que essa obra seja feita dentro de você. Não se trata apenas da justificação, não é só uma posição diante de Deus, mas é transformação, e transformação radical nas nossas vidas. É isso que Cristo deseja operar e fazer, nos levar a esse lugar na onde nós somos transformados. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,18: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, através do Espírito. Nós somos transformados. Esse é o convite de Deus para nós. Paulo está comunicando isso aos Gálatas. Ei, o Senhor não chamou vocês para isso, não chamou vocês para religião, chamou vocês para que vocês sejam transformados, para que a comunidade, para que o evangelho, para que o lugar que vocês ocupam transforme algo dentro de vocês, transforme o caráter de vocês, mude algo dentro do coração de vocês. Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É um chamado para quem deseja se tornar maduro. Essa noite, e isso eu falo profeticamente, declarando sobre vocês, essa noite é um divisor. Os maduros vão seguir. Os maduros vão provar do sobrenatural de Deus, vão provar da maturidade do Senhor. Mas se a sua escolha for a mediocridade, não pense você que Jesus vai te chutar para você ir, não. É uma escolha. Você escolhe para onde você quer ir.
se você quer assumir um lugar de maturidade junto à pastora Rose e ao pastor Kleber, ou se você vai ficar para trás, perdido na sua religiosidade, perdido naquilo que um dia te contaram, que um dia te falaram, que um dia disseram para você. E eu falei para a pastora Rose: pastora, a palavra que eu tenho é palavra. Semana que vem, aliás, amanhã já não estou mais aqui, né? Então, se você quiser ser meu amigo, eu sou sua amiga. Mas, se você não está gostando do que eu estou te falando, não sou eu que estou falando, meu irmão. Está escrito na Bíblia. Deus nos convida a esse lugar de maturidade. E é uma escolha. É uma escolha. Jesus não obriga ninguém a deixar a meninice, a deixar a infância, a deixar os rudimentos, os elementos básicos. Não. Mas Ele te impulsiona. E você não vai sozinho, se você quiser. Ele vai com você. Ele faz junto com você. Deus não quer apenas igrejas cheias. Não são números, pastora. Deus quer discípulos nos quais Cristo pode ser formado. A igreja pode ter 3 pessoas, 4 pessoas. Se as 4 pessoas forem pessoas que Cristo pode ser formado, glória a Deus, é uma grande igreja. Porque uma grande igreja, uma igreja que influencia, uma igreja que tem influência, não precisa ter milhões de pessoas não. Pode ter 4, pode ter 5, desde que Cristo tenha sido formado dentro delas. Esse é o convite de Deus para você entrar nesse lugar, o lugar onde Cristo te transforma. Isso sim influencia, isso sim é relevante. O problema é que nós achamos lindo, né? As igrejas da internet. E não valorizamos a igreja a qual estamos, que conta conosco, que conta com aquilo que Cristo está fazendo em nós. Nós banalizamos o lugar onde nós estamos, porque estamos totalmente perdidos e vislumbrados com o que está passando no Instagram, com a igreja do Instagram. Mas você não conhece aquele pastor não, querido. Você conhece a pastora Rosa e o pastor Kleber. E é nessa igreja, é nesse local que Cristo quer fazer algo em você, para que junto a eles vocês multipliquem, vocês ganhem, vocês façam, vocês atinjam corações. Você sabe que o maior fracasso da vida cristã, tem gente que fala, né, que o maior fracasso da vida cristã é tomar um trupicão e cair. E não é não. O maior fracasso da vida cristã é você passar anos e você olhar para você e ver que o seu caráter não mudou, que nada mudou dentro de você. O evangelho, ele vem para transformar. Se você cair, levanta, querido. Continua. Desde que lá na frente você olhe e Cristo fez algo dentro de você. Mas se for para ficar sentado para sempre, sem ser transformado, sem que Cristo tenha feito algo em você, aí sim, aí é religiosidade, não é evangelho. Que o evangelho não melhora, o evangelho transforma e nos transforma em pessoas totalmente diferentes das quais éramos. Ele nos livra da escravidão, ele nos tira de um lugar de religiosidade e nos leva a esse lugar de liberdade, na onde sabemos quem somos, na onde os nossos corações são transformados, na onde ele sabe que pode confiar em nós. Não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei: Senhor, você confia em mim? Porque Deus confia. Ele tem sim os filhos que Ele pode confiar, viu? Vou falar, não tem filho preferido, não tem mesmo. Mas tem os filhos que preferem a Ele. Tem os filhos que querem ouvir a voz dEle. E Ele passeia por toda a terra, procurando as pessoas cujo coração é dele. Nessa noite Ele está passeando os olhos dentro aqui da Faros, procurando corações que sejam dele, totalmente dele. Porque o que Ele vai fazer, eu te disse no começo, daqui 5 anos eu volto aqui, pastora. Se você me convidar ou não, porque eu sou da casa já. E não precisa ser para pregar não, tá tudo bem. Eu vou vir aqui daqui 5 anos. Anotem na agenda de vocês. 10 anos da Faros eu estou aqui sentada. E vocês vão ver, vocês vão provar da bondade de Deus, daquilo que Ele vai fazer com aqueles que decidiram nessa noite prosseguir, mas prosseguir maduro, prosseguir com Cristo, longe da religiosidade. Eu falei para a pastora aqui
Tenho 4 minutos. Pode aumentar o relógio, gente. Falta pouco, mas eu tô um pouco assim. Eu falei para a pastora aqui, quando eu soube que é 5 anos, né? Nós que gostamos assim de estudar um pouquinho, né? Já foi 5. O número da graça. Fala de favor, de bondade. Mas, além dessa graça, além desse favor imerecido, é uma graça que capacita. É uma graça que leva além, que multiplica. E 5 na Bíblia também fala de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso é a plenitude de um ministério, pastor Kleber. E eu declaro sobre a sua vida, sobre a vida da pastora Rose, que aqui dentro vai começar a levantar os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os profetas, os mestres, para que esse corpo seja completo e prove da plenitude de Cristo em todas as suas áreas, nas diversas áreas da igreja. Cristo quer levantar pessoas. Talvez você está colocando um fardo sobre a pastora e sobre o pastor, dizendo, é eles que têm que orar, é eles que têm que fazer. Não, Deus também quer levantar você na sua vocação, no seu chamado. Também quer levantar você para ajudá-los, para auxiliá-los. Talvez você sabe que aí dentro existe uma vocação. Talvez você seja um evangelista, talvez você seja um pastor. E nessa noite, 5 anos de Fares, Deus está te chamando, querido, para se levantar, para se colocar à disposição. E o que eu aprendi na minha vida, porque eu vivo um processo, é que o processo não é fácil. Então não pense você que é só chegar à igreja, né? Talvez você fale assim, pastora Rose já sabe que eu sou evangelista. Pastora Rosa já sabe que eu sou pastor, nunca me deu uma oportunidade. Não, você tem que se sujeitar ao processo. Começa servindo, fazendo uma célula, assim foi minha vida. Casa de paz, pregando lá para o povo, para os adictos, prega na rua, prega na praça. Evangeliza o povo do seu trabalho. Que às vezes nós queremos, eu sou evangelista, quero um lugar de honra na igreja, não evangelizo o povo no trabalho. Então é um tempo de processo. É um tempo de se levantar naquilo que Deus te chamou. Talvez Ele está te lembrando agora de algo que Ele te prometeu lá atrás, de que Ele te chamou há tantos anos atrás. E Ele vai te usar, querido. Ele vai te levantar, querido. Posicione-se, tenha maturidade. Deixa Cristo ser formado em você. E você, junto a essa igreja, junto a esse corpo pastoral, você vai fluir. Você vai fluir. Tenha paciência. Seja maduro. Agora eu vou voltar rapidamente aqui para as nossas mulheres. Lembra Sara e Agar? Paulo chega então a esse momento da história e ele faz uma interpretação muito ousada, porque eu acho Paulo bem ousado aqui. Ele pega a história de Abraão, de Sara e de Agar e usa isso como uma tipologia. Como um exemplo, ele pega Agar, compara Agar ao Monte Sinai, lei, religiosidade, compara Agar a Jerusalém terrena, as coisas da terra, e compara Agar ao filho da escravidão. Porque Agar é mãe de Ismael. E agora ele pega Sara, livre, compara ela a Jerusalém do alto, compara ela à liberdade e ao filho da promessa, porque Sara é mãe de Isaac. E Paulo mostra que a diferença entre Ismael e Isaac não é o sangue, que ambos eram filhos de Abraão. Sabe qual é a diferença dos dois? A forma como eles foram gerados. Ismael nasceu da carne, do plano humano, da impaciência, da pressa. Mas Isaac nasceu da promessa, do milagre, do sobrenatural de Deus. Essa é a diferença entre o escravo e o livre. Sabe o que é escravidão? Aquilo que nasce da carne. Os planos que são humanos e que acontecem por causa da impaciência. Ministério é uma dessas coisas.
Né? Muitas vezes nós somos, você quer fazer, aí você se torna, mas porque você quis. Isso é escravidão, logo acaba, logo morre, logo se torna um fardo. Mas agora o que vem da promessa é sobrenatural, é milagre, não importa o que digam. Ele fala aqui, regozije-se ó estéril, você que nunca teve um filho. Por quê? Porque as coisas do Espírito, elas geram. E elas geram, ainda que a palavra seja contrária. Ainda que você não tenha idade. A Sara tinha 90 anos, gente. E desde quando para Deus existe idade? Quando Gênesis nos conta a respeito disso, ele fala, existe algo demasiadamente impossível para o Senhor? Não existe. Deus pode fazer, desde que a minha impaciência não passe na frente. Porque a Sara, ela tem uma ideia maravilhosa, né, gente? Vamos combinar. Ela fala, não conseguia ter um filho. Abraão, fica ali com a escrava, aí eu vou poder ter uma família, né, através dela. Parecia uma boa ideia, incrível. Porque às vezes as nossas ideias parecem boas, mas eu aprendi uma frase muito boa. Ela é meio inglês, meio português, né? Que fala que nem tudo que é good é God. Nem tudo que é bom é de Deus, gente. Pode parecer bom, mas não é. Por quê? Porque tem que vir da palavra de Deus, da boca de Deus. Se a palavra não sair da boca de Deus, não é milagre, é escravidão, é impaciência, é pressa. E quantas vezes nós, mesmo tendo recebido graça, favor imerecido, não merecíamos, mas recebemos. Cristo morreu. Mesmo sabendo disso, mesmo sendo filhos, nós queremos viver pelo nosso esforço humano. Nós usamos as nossas próprias mãos. Nós tentamos ajudar Deus com a força da nossa carne, com a nossa própria força. Mas o que nasce da carne, presta atenção, o que nasce da pressa, o que nasce da impaciência, nunca herdará aquilo que é do Espírito. João 3,6 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Então não queira misturar carne, impossível. Não se mistura carne e espírito, não se mistura duas vidas. Nossa vida é no Espírito, nossa vida é como filhos da promessa. Eita, gente, aumentaram, ô louco, milagre de Deus, ó. 20 minutos, eu tinha 4, agora eu tenho 20. Tem alguém dormindo? Posso ouvir um glória? Posso terminar? Não, Alane. Pastora Rose, Gálatas nos diz algo que Gênesis já tinha nos contado. Que Ismael, quando Isaac está sendo circuncidado, ele dá uma risadinha. Ele dá uma desdenhada ali, né, do irmão. Tira sarro, zomba. Sabe o que isso me ensina? Que o que nasce da carne sempre persegue o que é do Espírito. Talvez seja por isso, pastora Rose, tantas perseguições, tantas palavras contrárias. E eu sei que vocês são jovens, talvez tenham ouvido assim como eu. 2 jovens, vai dar em nada não, mas vai dar. Já deu. Assim como Ismael zombava de Isaac, o sistema da carne sempre tenta sufocar o que é do Espírito. Sempre vai se levantar alguém para zombar de você, se você for alguém que vive no Espírito. Mas não para não. Não. Sabe por quê? Porque a descendência, a aliança que Deus tinha, não era com a carne, não era com Ismael, era com Isaac. João 1,13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, não somos nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas somos filhos nascidos de Deus. E essa é a grande diferença de uma vida religiosa e uma vida no Espírito. De ministérios produzidos por esforço humano e ministérios produzidos na vontade do Espírito. Essa é a diferença de famílias que são produzidas na sua autossuficiência. Maridos e esposas que não se rendem à vontade de Deus, que não assumem os seus papéis dentro dos seus lares.
Mas aí tem as famílias que dependem do Espírito, que dependem de Deus, que dependem da palavra. E a diferença não é pequena não, a diferença é bem grande. A diferença é gigantesca. E é por isso que Paulo nos convida logo em seguida. A Jerusalém de cima é a nossa mãe. A Jerusalém de baixo, Agar, e o que ela representa é terreno. Não, mas nós somos filhos. E filhos vivem com uma visão de eternidade. Filhos vivem para aquilo que é eterno. E não com uma visão terrena, com uma visão restrita, com uma visão do agora, conquistar carros, casas e blá, blá, blá. Pastor Carlos fala isso, blá, blá, adoro. E não coisas terrenas, nem tradições, mas o reino a qual nós pertencemos como filhos, ele é eterno. E ele fala de coisas eternas, de promessas eternas. Talvez a promessa, ela não tenha se cumprido ainda, mas ela acontece. Se Deus prometeu, ele cumpre. Mas ela tem que ter vindo de Deus, promessa de Deus. E nós, qual é o nosso papel? Fica paradinho. Como diz o meu pastor, ele fala assim, ó, fica na última palavra. Se Deus não deu outra, fica parado esperando aquela se cumprir. O problema é que Deus dá uma palavra, e aí começa a passar o tempo, você fica, e você corre, passa na frente. Se você estiver atrasado, Deus te espera. Mas se você estiver adiantado, você vai sozinho. Se você correr na frente dele. Por isso que nossa Jerusalém, quando a gente fala de Jerusalém, estou falando de coisas, estou falando de fundamentos, estou falando de algo que vai muito além do que nós vemos. A nossa vida, ela é pautada nas coisas do céu. Ouve o céu, para ouvir o Senhor. As coisas do céu é que importa. E as coisas terrenas, elas precisam ficar para trás. E agora, essa parte, gente, uau, cativou meu coração. Tem uma ordem aqui. Dá uma olhadinha lá, se você tiver com a sua Bíblia. Se não, tá tudo bem. O versículo 30, Gálatas 4:30, tem uma ordem radical. Diz assim: mas o que diz a Escritura, mande a escrava embora e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. A ordem é: mande a escrava embora. Quando Sara fala isso para Abraão, ele fica assim: é meu filho. A palavra de Deus diz. Ele ficou tão angustiado. Sara falou: ei, Abraão, manda a Agar, manda o menino embora. E Abraão, triste. Deus confirma a palavra, pastor. Por quê? Porque o filho da escrava nunca herdará junto com o filho da livre. Resumindo para você, a nossa vida na carne, o que é carne, nunca vai herdar, nunca vai viver aquilo que é do Espírito. Nunca, 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 não tem como. Deus confirma essa palavra e Abraão obedece, ainda que é doloroso. Se nessa noite tem Ismael dentro de você, se dentro de você existe algo carnal, manda embora, manda embora. Ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil abandonar a religiosidade, ainda que seja difícil abandonar tantos sofismas, tantas coisas que estão na nossa mente há tantos anos, mas é dia de mandar a escrava embora junto com o filho. Tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que não vem de Deus, eu dou uma palavra de ordem agora, que bata em retirada da sua vida, que bata em retirada dessas famílias, que só permaneça, Senhor, aquilo que é do alto, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Senhor. Escrava, vai embora na autoridade do nome de Jesus. Não existe como misturar carne e espírito. O velho pacto, a lei, não pode conviver com o novo, com aquilo que é de Deus. A velha vida não pode habitar com a nova. Não pode, e nós temos que compreender isso o mais rápido possível. Por quê? Porque aqueles que vêm do Espírito, aqueles que são do Espírito, vão herdar as coisas do Espírito. Eu não quero não herdar, e eu não quero também, irmã e irmão, que você fique fora disso. Que você vive uma vida mediana aqui na terra, sem herdar aquilo que é eterno. Eu quero que você viva desde agora, desde hoje, até a eternidade,
aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito. A carne, ela precisa ser expulsa. E não sei se vocês sabem, mas eu estudei um pouquinho sobre Ismael. Talvez você me diga: mas Deus prometeu que a descendência de Ismael também seria próspera. Ele seria pai de 12 príncipes. Ele foi mesmo. Mas sabe o que a história conta? Que esse povo, os filhos, a descendência de Ismael, eram nômades, sem casa, sem habitação. Não somos nômades, não somos ciganos, nós somos filhos e temos uma habitação que está no alto, que vem de Deus. Então manda o Ismael embora, manda o nômade que está dentro de você. Essa carne que não tem lugar, que não tem espaço para ela. Viver na carne é viver por aí perambulando, sem ter lugar para habitar, sem ter um pai. Agora aquele que entende que é filho da promessa, ele tem pai, ele tem casa, ele tem aliança. E eu amo que Gálatas fala a respeito de 2 alianças. E é por isso a importância, pastora e pastor, de fazermos alianças corretas, certas. Nós fazemos aliança com os filhos da promessa. Por isso, igreja, sejam pessoas espirituais, filhos da promessa. Não pensem que pessoas espirituais vão fazer aliança com pessoas carnais. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas mesas, com os lugares a quais estamos, com as pessoas que colocamos dentro do nosso ministério, dentro da nossa vida. Então, escolha sempre a aliança correta. Pessoas de Deus, filhos de Deus, pessoas que edificam. Quando você senta à mesa, já tá errado isso aí, hein, gente? É a hora, tiraram tudo. Meu Deus, gente, vocês não estão nem me avisando. Que isso? Eu vou falar algo que o meu pastor ele fala sempre, ele fala muito a respeito de aliança. Estar na igreja é igual família. Se você briga com a sua mãe, você não olha para a cara dela e fala: você não é mais minha mãe. Família é isso. Você não olha para o seu irmão e fala: não sou mais seu irmão. Igreja é a mesma coisa. Se você brigou com alguém, se aconteceu alguma coisa, se alguém te ofendeu, não vai embora ofendido, não. É família. E quando você se compromete com a família, você fica, você permanece. Ou seja, escolha permanecer e escolha muito bem a mesa que você está. Se você estiver sentado em uma mesa onde as pessoas estão falando mal dos irmãos, falando mal dos pastores, levanta, querido, levanta correndo. Sabe por quê? Porque isso é ser filho da escrava. Isso é ser carnal. E isso atrai maldição para a vida. Temos que honrar as nossas autoridades, as nossas lideranças. E não só isso, honrar os nossos irmãos. Não fale mal de ninguém. Se você não tem força para falar: ei, irmão, pelo amor de Deus, que conversa, levanta e vai embora. Mas não seja carnal. Por quê? Porque o filho da escrava não herda junto com o filho da livre. Se você é carnal a esse ponto, você não vai herdar as coisas do Espírito. Continuando, Romanos 8, 12 ao 14 diz que precisamos mortificar as obras da carne pelo Espírito. E Colossenses 3,5 diz: façam morrer o que pertence à natureza terrena. Deus está dizendo: não negocie com a carne. Não deixe espaço para aquilo que não é de Deus, para aquilo que não pertence à promessa. Expulsar a escrava é romper com toda forma de religiosidade, pecado oculto, orgulho, autossuficiência e dependência da lei, dependência das regras. E não é fácil, sabe por quê? Porque Ismael também cresceu na casa. Ele já era adolescente quando ele foi expulso, quando ele foi embora. Às vezes crescer, nesse lugar te dá esses hábitos, essas tradições, áreas da vida que, tem muitas áreas da nossa vida que nós criamos afeição, aqueles pecados que você fala: tem gente que não sabe nem o que vai fazer sem aquele pecado, já percebeu? A pessoa não deixa o pecado embora, porque ela fala: mas se eu deixar essa dor embora, como que eu vou fazer? Não vou chorar mais, não vou poder reclamar mais. Tem algumas coisas que a gente cria afeição, mas manda embora.
todo orgulho, toda ferida. Fica lambendo ferida não, irmão. Cura. Deus está derramando cura sobre a sua vida, sobre as suas feridas. Porque só pode ser maduro quem é curado. Não dá para ficar lambendo ferida no caminho. Quem está ferido está em um processo de imaturidade ainda e precisa de cuidados, mas não fica, está tudo bem. Muitas vezes nós nos encontramos assim na caminhada, mas levanta rápido, procura ajuda rápido, se cura rápido. Por quê? Deixa aí. Até aquilo que faz tantos anos, mas eu tenho um negócio aqui que está tantos anos doendo, deixa ir embora. Manda embora. Porque o que nasceu da carne não vai herdar, não pode herdar o que vem do Espírito. Concluindo, Paulo ele fecha o capítulo 4 com uma declaração. Ele diz assim: assim, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Parafraseando, não somos filhos da carne, mas filhos da promessa. E essa é a grande escolha diante de nós, diante de você, Igreja Faros: ser como Ismael ou ser como Isaac. Viver como Ismael ou viver como Isaac, como escravos ou filhinhos. Viver pela carne ou pela promessa. Você vai viver preso ao passado ou livre no Espírito. Essa é uma escolha que só você pode fazer. O que nasce da carne, querido, pode até parecer rápido, mas ele não permanece. E o que nasce da promessa pode parecer impossível, mas é eterno. Se estiver demorando, deixa demorar. Deixa demorar e aproveita o processo para se tornar maduro, para Cristo ser formado em você. Não se importe com o tempo, mas se importe com aquilo que você vai aprendendo dia após dia com o Senhor. E quando acontecer, ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. É eterno. Portanto, não viva como escravo, mas viva como filho. Ou vivemos como filhos da escrava, pela carne, pelo esforço, pela religiosidade, ou vivemos como filhos da livre, pela promessa, pela graça, pelo Espírito. E ouça bem essa frase que eu anotei, e ela é a última. A escolha que fizermos hoje, nesse momento, definirá não só a nossa vida espiritual, mas também a nossa eternidade. Não estamos falando de algo qualquer. Não é só sobre vida de oração, é sobre eternidade. Por isso, escolha a vida no Espírito, andar com o Espírito, aprender com o Espírito, aprender com Cristo, viver como Cristo, escolher as alianças corretas, porque isso vai fazer com que você receba, com que você herdeiro, lembra? Somos filhos, herdeiros. Você vai herdar o que é do Espírito, mantendo uma vida no Espírito. Amém? Aleluia. Peço para que você se levante, eu quero orar por você. E depois a pastora Rose já pode vir aqui. Peço que você feche os seus olhos. Olha para dentro do seu coração nesse momento. Tudo que é escravidão, tudo que é da carne, pega e manda embora. Faça essa escolha. É tempo de maturidade, Faros. É tempo de maturidade. As águas estão aumentando, o rio está aumentando. Não é tempo mais de viver com os pés à beira das águas, mas é tempo de mergulhar, é tempo de ir profundo. Águas que se passam a nado, é o que eu libero sobre vocês. Esse rio não será mais raso. Esse rio não é raso. Mas Deus quer ver vocês nadando, na onde vocês não têm mais controle sobre o corpo, sobre as decisões. A vida no Espírito é quando nós estamos nadando, quando não temos mais controle. Espírito Santo,
Eu profetizo, eu declaro sobre os meus irmãos, Senhor, um tempo na onde eles compreenderam, na onde eles sabem que são filhos da promessa, Senhor. Que o Senhor esteja levando essa igreja, essas famílias, esses homens, essas mulheres, essas crianças a herdar, Senhor, aquilo que é do Espírito. Revela para eles, Senhor, o que é uma vida no Espírito. Que o Senhor esteja aumentando o nível das águas. O Senhor vai tocar em você. O Senhor vai tocar a sua vida, colocar mais fome, mais sede dentro de você. Senhor, multiplica a fome. Senhor, dá fome, sede da Tua palavra, sede da Tua presença. Que toda vida de religiosidade vazia caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Que as pessoas, Pai, não frequentem somente cultos, mas que elas venham aqui, Senhor, entregar a vida delas, porque elas têm culto na vida, porque elas Te exaltam com a vida. Em nome de Jesus, Senhor, pessoas maduras, uma igreja madura. Hoje é tempo, Senhor, onde nós começamos a entender as coisas. Tempo de multiplicação. 5 anos, papai, 5 anos. E eu declaro sobre eles a graça que eles receberam até aqui, daqui para frente é multiplicada, Senhor. Em nome de Jesus, declaro graça multiplicada sobre a vida de vocês. Declaro um tempo de maturidade. Declaro um tempo de pastores, evangelistas, mestres se levantando nessa igreja. Declaro líderes se levantando, líderes sérios, pessoas maduras, pessoas que estão interessadas naquilo que Deus está pensando. Levantem-se, líderes, levantem-se para ocupar um lugar junto a essa liderança, mas um lugar de maturidade. Não é status, querido, é vontade de Deus. Renda-se ao propósito, renda-se a Ele. Se a sua vida até aqui foi só de culto em culto, que o Senhor te pegue nessa noite, que o Senhor te pegue nessa semana e ministre dentro de você aquilo que eu não posso fazer. Senhor, eu toco somente as pessoas do lado de fora, mas eu sei, amigo Espírito Santo, que você toca do lado de dentro, que você forma do lado de dentro. Então forma os meus queridos do lado de dentro, no coração, Senhor. Transforma de glória em glória, até que eles cheguem à maturidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.